Boa noite a você de casa. Agora o NTV News sobe para 542 o número de vidas perdidas para a Covid em Patos de Minas. Rio Paranaíba sofre com um baixo nível de água e a poluição causada por resíduos urbanos. Passageira de motocicleta morre após acidente na rua Major Gotti. Mulher denuncia companheiro por cárcere privado e agressões. Morre homem que sofreu queda tentando alcançar ônibus. 4 pessoas são levadas para a delegacia e vítima diz que foi agredida em ataque homofóbico. Vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 18 anos tem baixa procura. Karateca de Patos de Minas conquista medalha em competição nacional. Voluntários promovem torneio para ajudar adolescente que corre o risco de perder a visão. Secretário de Saúde fala sobre a propagação da variante Mu em Minas Gerais. Especialista explica o que é esta nova mutação do coronavírus. Morador do distrito de Areado presta depoimento na CPI da Copasa na Câmara. Tem ainda a nossa análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Ontem nós noticiamos aqui um grave acidente ocorrido na esquina da rua Major Gotti com a Avenida Piauí, que deixou pelo menos 2 pessoas feridas. A passageira da motocicleta não resistiu aos ferimentos e morreu durante a noite. A moto seguia pela rua Major Gotti quando bateu em um Voyage que subia pela Avenida Piauí. O condutor do carro, um jovem de 19 anos, disse que arrancou assim que o sinal abriu e que a motocicleta avançou a parada. Com o impacto, a motocicleta se arrastou e foi parar debaixo de uma caçamba de entulho. O carro bateu em um poste de iluminação e atingiu também a passageira, identificada como Janaína Siqueira Alves, de 28 anos. A mulher ficou com a cabeça prensada no veículo. Foi preciso levantar o carro para que Janaína fosse socorrida pelo SAMU até o hospital regional. Mas ela não resistiu aos ferimentos e a causa da morte foi politraumatismo. O condutor da moto, que teve fratura exposta na perna, continua internado. O motorista do carro foi protegido pelo airbag e não sofreu ferimentos. E um incidente ocorrido ontem na rua Getúlio Borges, no bairro Vila Garcia, resultou na morte de um homem de 47 anos. A vítima sofreu queda enquanto tentava alcançar o ônibus de transporte coletivo. Ismael Pereira Araújo estava em um bar quando viu que o ônibus se aproximava e correu em direção ao ponto de ônibus. Pelas imagens da câmera de segurança, é possível ver que ao chegar na porta central do coletivo, ele se desequilibrou e caiu. Ele foi socorrido pelo SAMU até o Hospital Regional com traumatismo craniano. Chegou a ser entubado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A causa da morte foi hemorragia subdural. Um caso de agressão violenta entre casal foi registrado pela Polícia Militar no bairro Jardim Esperança. A informação é que um homem de 34 anos foi preso após agredir a companheira de 40 e mantê-la em cárcere privado no bairro Jardim Esperança. Segundo o boletim de ocorrência, o caso teve início durante a noite deste domingo, quando o casal foi até um motel junto de um amigo. O suspeito e esse amigo teriam consumido pedras de crack. Em um dado momento, o suspeito pediu para que o amigo mantivesse relações sexuais com a vítima, o que foi consentido por eles. Em seguida, eles continuaram usando pedras de crack até que o casal foi embora por volta das 6 da manhã. Após dormirem, a mulher foi acordada pelo suspeito, que estava agressivo, e começou a agredi-la e chegou inclusive a desferir golpes com a tesoura e com um garfo. Ele manteve ela presa em casa por algumas horas e só por volta das 16 horas, quando ele dormiu, que ela conseguiu sair de casa por ajuda de vizinhos. Quem traz mais informações sobre o caso é o Tenente Cacheta. A Polícia Militar ela foi acionada por volta das 16h30, onde a vítima ela alegava que foi agredida fisicamente por seu Amásio. A polícia deslocou até o local, fez os contatos, visualizou a vítima machucada. E aproximadamente 10 horas da manhã que ela vinha sendo agredida pelo seu Amásio, que ele estaria na sua residência dormindo. Foi feita a diligência e preso, né, esse indivíduo, esse autor que agrediu esse Amásio. Por motivos pessoais do casal, ele alegou ciúmes
por um evento ocorrido na noite anterior, e devido a esse fato ele começou a agredir. Segundo ela, ele estava sob influência de droga, começou a agredir a vítima e impedia, né, trancou a residência, impedia a todo momento que ela saísse da residência ou solicitasse qualquer tipo de ajuda. Segundo a vítima, ele deu uma cadeirada em sua cabeça, posteriormente ficou agredindo-a com uma tesoura e garfo. Foi percebida algumas lesões, né, provenientes desses instrumentos, ocasião em que a vítima foi conduzida para receber o atendimento médico. A vítima, ela aproveitou o momento, tendo em vista que ele impedia a todo momento que ela saísse da residência, né, ela aproveitou o momento que ele dormiu, foi lá, pegou a chave que estava em seu poder, ou seja, o poder do autor, destrancou a residência e conseguiu sair e chamar a vizinha lá para pedir ajuda. A casa estava revirada, os móveis quebrados, danificados, o autor ainda se encontrava dormindo e aparentemente sob efeito de droga. Ele disse que eles discutiram, que brigaram. Foi repassada à Polícia Militar que a casa é da vítima, que eles estavam separados, eles já tinham tido um relacionamento em data anterior, que há pouco mais de 1 ou 2 semanas eles haviam retornado, né, voltado esse relacionamento, e que a casa é da vítima. Pelo menos 4 pessoas foram conduzidas para a delegacia na madrugada desta terça-feira após um suposto caso de homofobia que terminou em agressão. 3 jovens, incluindo uma drag queen de 21 anos que é cantora em Patos de Minas, alegam terem sido vítimas de um ato homofóbico durante a madrugada desta terça-feira na rua Doutor Marculino. Após comprarem um doce numa padaria, as 3 vítimas deixaram o local sendo abordadas por um suspeito de 23 anos que estava de bicicleta a poucos metros dali. Ele agrediu uma das vítimas, que se defendeu do suspeito jogando doce no rosto dele, que logo em seguida passou a chutar outra vítima e chegou inclusive a apedrejá-la na cabeça. Enquanto tentava fugir das agressões, o suspeito teria dito que iriam matá-los por serem homossexuais. A Polícia Militar foi acionada e todos foram conduzidos até a delegacia no camburão da viatura. Após serem liberados, as vítimas foram embora correndo, mas foram seguidas novamente até as proximidades da mesma padaria, onde o suspeito, munido de um bastão, tentou novamente agredi-las. Elas tentaram se defender com o suporte de produtos da padaria, até que o suspeito foi impedido por pessoas em situação de rua que estavam no local. A Polícia Militar foi novamente acionada e o suspeito preso. Bom, gente, vocês sabem o que é isso daqui? Isso daqui é mais um caso de homofobia em Patos de Minas. Hoje, eu e mais 3 colegas mesmo, a gente saiu de uma padaria de Patos de Minas, a gente foi abordado por um indivíduo, a gente foi chutado, agredido e ainda a gente foi apedrejado, tomou pedrada na cabeça. Eu fui o único que ele conseguiu acertar, porque a gente tentou correr. Mas ele lançou uma pedra e acertou na minha cabeça, aqui em Patos de Minas. Muita gente fala que isso é brincadeira, que isso não existe. Primeiro, a gente estava indo embora sem mexer com ninguém, o indivíduo veio e parou a gente de bicicleta e já veio indagando o que a gente estava fazendo na rua, qual que era a boa, o que a gente ia fazer. A gente não fez nada, ele agrediu meu colega primeiro, depois me pegou de chute, a gente tentou revidar, ele correu atrás da gente com pedras e jogou na gente, e acertou na minha cabeça. A gente, graças a Deus, conseguiu achar uma viatura da polícia que atendeu a gente na hora, levou a gente para a delegacia juntamente com o acusado, liberou a gente. Não satisfeito, a gente voltando para casa com medo, correndo, ele veio atrás da gente novamente e tentou agredir a gente quase no mesmo lugar. Homofobia não existe em Patos de Minas? Existe não. Depois do intervalo aqui no News, vacinação contra a Covid para pessoas com 18 anos tem baixa procura. E o alerta para o risco do uso de medicamento em desafio entre adolescentes nas redes sociais. A vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 18 anos, nesta terça-feira, teve baixa procura em Patos de Minas. A segunda etapa da vacinação contra a Covid-19 para jovens com 18 anos de idade foi marcada por uma adesão menor do que havia sido vista no dia anterior, em que foram imunizados aqueles com nomes cujos iniciais iam de A a M. A vacinação hoje está sendo bem tranquila devido às iniciais dos nomes, que hoje está de N a Z. Foi dividido em 2 grupos, então hoje está sendo bem tranquilo. Mas geralmente no horário de almoço acaba aumentando a quantidade, que o povo sai para almoçar e acaba vindo muito. Mas até agora está sendo bem tranquilo. E entre os jovens que foram vacinados, os sentimentos eram os mesmos: alívio
e segurança. Estou muito emocionada, não tem muito para dizer, só que esperei muito, 1 ano e 8 meses e finalmente, gente, não consigo acreditar ainda que saiu. É isso, gente, vacinem-se, é importante. Graças a Deus nós conseguimos ser vacinados hoje. Estou muito feliz, né? Muito grato. Só agradecer a Deus que chegou a nossa vez para ser vacinado e é isso. Espera muito tempo, todo esse problema com a pandemia e ser vacinado agora já está na faixa dos 18 anos e é uma esperança que a gente tem, né? De tudo retomar, o comércio e tudo. E eu tenho uma sorveteria e agora para frente tomara que tudo tranquilize, que a gente possa voltar às nossas rotinas, né? Nossa, é uma sensação muito boa. Eu estava esperando muito por essa vacina e finalmente chegou eu. Nossa, é muito bom, é muito gratificante. E é isso, gente, vacinas salvam vidas. Venham vacinar, pelo amor de Deus, que a gente tem que se livrar desse Covid. A novidade agora é que ainda em setembro, o município irá receber mais doses do imunizante contra a Covid-19 para dar início à vacinação dos adolescentes entre 12 a 17 anos de idade. Para sair o calendário, né, da faixa etária de 12 a 17 anos, mas ainda não saiu. Então a gente pede, né, para a população ficar de olho nas redes sociais e no site da prefeitura, ou até mesmo no Instagram. Um desafio entre adolescentes que vem ocorrendo nas redes sociais envolvendo o uso de medicamento pode colocar em risco a saúde. Uma nova trend tem surgido nas redes sociais, principalmente o TikTok. Consiste em adolescentes que utilizaram o isotretinoína, ou Rocutan, como é conhecido, e comparam o nariz antes e depois de usar o medicamento. O Rocutan é utilizado principalmente no tratamento de acne. Entretanto, pelo forte risco colateral que ele pode causar, seu uso é estritamente observado e necessita de prescrição médica. O paciente tem ou ele já vem com um quadro grave, ou ele já passou por outros tratamentos que não responderam. Então, tem todo, e para ser prescrito, o dermatologista faz a solicitação de alguns exames para avaliar a função principalmente do fígado, do rim, colesterol, triglicérides, que são as principais alterações que podem ocorrer com o uso da medicação. E se trata de um medicamento de uso controlado, ou seja, para a pessoa adquirir ele na farmácia, ele tem que vir com a receita própria, inclusive com um termo de compromisso, porque é um medicamento que causa vários efeitos colaterais, então a pessoa se compromete a fazer o uso do medicamento, reportar qualquer reação adversa e jamais passar para outra pessoa sem consentimento do médico, né? O grande problema, né, dele em relação a todo esse controle rígido em relação à prescrição é o risco de má formação no feto, caso ele seja ingerido por mulheres grávidas. Então a gente tem todo esse controle mais rigoroso em relação à prescrição para mulheres em idade fértil. Além disso, não existem estudos que comprovam o uso do medicamento para a redução ou remodelagem do nariz, nem mesmo na bula. O que acontece é que a isotretinoína ela atua reduzindo o tamanho e atividade da glândula sebácea, que é responsável pela produção do sebo, né, da nossa pele. Então, assim, ele promove um afinamento da pele, mas não com o potencial de afinar o nariz. Não tem nenhuma comprovação, nenhuma indicação por parte do fabricante ou de qualquer artigo científico ou pesquisa médica relacionado a essa questão da rinoplastia com o uso de medicamento. Por isso, a Sociedade Brasileira de Dermatologia emitiu o alerta à população para os riscos do uso indiscriminado de Rocutan com essa finalidade. Principalmente porque eles são mais suscetíveis a essa influência das redes sociais. Então, é muito importante essa conscientização que esse medicamento não é utilizado com esse fim. Medicamentos não são prescritos pela internet ou pelas redes sociais. Médicos prescrevem medicamentos. E ponto. Daqui a pouco aqui no News, Karateka de Patos de Minas conquista medalha em competição nacional e voluntários promovem torneio para ajudar adolescente que corre o risco de perder a visão. O karateka patense Rafael Nascimento conquistou medalha de bronze no meet nacional ocorrido em Fortaleza e se destacou ao participar do Campeonato Brasileiro também na capital cearense. Após 1 ano e 3 meses afastado do esporte, o karateka patense Rafael Nascimento está de volta aos tatames. Com diversos títulos,
O atleta já conquistou medalha de bronze no Campeonato Pan-Americano e o ouro no Sul-Americano e no Campeonato Nacional. Ocupando a 29ª colocação no ranking mundial da categoria de até 60 quilos, Rafael está em Fortaleza, onde disputou o meeting nacional, obtendo a 3ª colocação. Ainda estou sentindo um pouco da falta de ritmo de competição, que foi muito tempo parado. Houveram algumas competições durante esse período, mas eu optei por não participar. Então eu sofri na pele aí essa ausência de ritmo, de tranquilidade dentro do tatame. Ainda assim, uma competição muito difícil eu consegui, que foi o meeting nacional, consegui a medalha de bronze, fiquei entre os 3 primeiros, numa competição dificílima, e foi bastante motivador para mim ver que mesmo após tanto tempo consigo me manter entre os melhores ali do Brasil. Recuperando o ritmo, após o tempo em que esteve parado devido à pandemia da Covid-19, Rafael Nascimento aproveitou a estadia no Ceará para participar do Campeonato Brasileiro. Mas pela primeira vez na carreira, ele foi eliminado durante a primeira fase da competição. Eu conseguia ir mais longe, eu tinha karatê para chegar até mais longe, só que não consegui colocar em prática, e a minha maior dificuldade foi essa questão da falta de ritmo competitivo. Mas é algo que eu já estou correndo atrás. Vou ficar mais essa semana aqui em Fortaleza para treinar com os atletas da seleção brasileira. Eu acredito que isso vai me ajudar bastante e com certeza nas próximas oportunidades eu vou voltar mais forte. É isso. Valeu, galera. Para todo mundo que torceu, muito obrigado e vou voltar mais forte. O atleta agora continuará treinando para competições futuras e se aprimorando para a próxima temporada. Um campeonato de futebol beneficente está sendo promovido em Patos de Minas com o objetivo de ajudar um adolescente que corre o risco de perder a visão. Gustavo Brandão tem 16 anos e necessita de passar por 2 procedimentos cirúrgicos para a reconstrução do olho direito, que foi ferido durante um acidente com fogos de artifício. Em maio desse ano, ele teve um acidente, a gente estava no sítio e com a varinha de lança ele recotichou numa planta e acabou vindo no olho dele, no olho direito, ocasionando uma queimadura muito grave. A princípio a gente achou que trataria aqui em Patos mesmo, com os médicos aqui da cidade, mas aí a gente foi, ao longo de maio para cá, a gente veio tratando, aí surgiu uma infecção, essa infecção foi tratada, depois surgiu uma úlcera na córnea dele que bloqueou a visão dele, ele não está enxergando do olho direito. E aí a gente procurou um outro profissional capacitado, mais qualificado, e ele nos encaminhou para fora de Patos para que a gente fizesse um tratamento mais minucioso, uma coisa mais delicada, Devido à urgência do caso de Gustavo, ele teve que operar o olho em Uberlândia, onde ainda fará outros 2 procedimentos cirúrgicos, incluindo um transplante de córnea. A gente conseguiu fazer a primeira cirurgia, e agora a segunda cirurgia vai depender da cicatrização da primeira, que tem 10 dias que ele fez. E graças a Deus está cicatrizando bem, Ele vai fazer um transplante de limbo e vai tirar células tronco do olho esquerdo e passar para o direito. E também ele retorna para tirar uns pontos, mas aí depois dessa cirurgia ele vai ter que fazer o transplante de córnea. Para custear os medicamentos, as viagens até Uberlândia e as cirurgias, que custam em torno de R$6 mil cada, Gustavo está contando com o apoio de diversas ações solidárias, inclusive o Campeonato Beneficente Futebol do Bem, que está sendo disputado no intuito de angariar fundos. Há 10 anos a gente já faz esse trabalho, de futebol, torneio solidário, e chegou até a nós um pedido aí para um menino que está prestes a perder a visão, Conversei com o Edinaldo e já pedi ele um espaço para que a gente pudesse fazer esse evento, para fazer uma arrecadação de um valor em dinheiro para estar ajudando o Gustavo Brandão, E também a gente vai fazer uma arrecadação de alimento, São 10 times. A gente vai fazer uma arrecadação de alimento para distribuir para as famílias carentes em Patos. O campeonato, que apoia diversas outras causas, conta com a participação de 10 times, sendo 9 de Patos de Minas e 1 de Guimarães. Eu quero agradecer eles, não só eles, nessa primeira etapa também eu quero aproveitar a oportunidade aqui, Caio, agradecer a todo mundo que tem nos ajudado, tá? É até um pecado eu citar nomes, eu não posso fazer isso, mas assim, Deus sabe de cada pessoa que tem nos ajudado. E eu quero agradecer de coração a cada um e quero dizer para vocês que Deus tem sido muito bom e tudo tem acontecido no tempo dele e está dando certo. E a gente vai conseguir alcançar nosso objetivo, e é isso. Para colaborar com os custos do tratamento do olho direito de Gustavo Brandão, basta doar qualquer quantia para o Pix 34 9917 11 671
ou para a agência bancária 001, conta corrente 5737-3968, dígito 8, do New Bank. Em instantes tem a análise da notícia aqui no NTV News. O secretário de Saúde fala sobre a propagação da variante Mu em Minas Gerais. Especialista explica o que é esta nova mutação do novo coronavírus. E sobe para 542 o número de vidas perdidas para a Covid em Patos de Minas. Na entrevista coletiva da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, nesta terça-feira, o secretário Fábio Baccheretti alertou para os riscos da letalidade da Covid-19 entre os idosos, mesmo com a imunização, e também falou a respeito das variantes presentes entre os mineiros. O secretário alertou que mesmo com um percentual bem menor de óbitos entre os idosos atualmente, esta faixa etária continua sendo, de forma proporcional, o grupo mais suscetível para a letalidade da doença. Os vacinados, os idosos vacinados, mesmo vacinados, eles hoje proporcionalmente formam o grupo principal de óbitos, ou seja, o idoso continua sendo mais vulnerável para a pandemia, por isso a necessidade da dose de reforço para quem já completou 6 meses da segunda dose. Esta semana, a Organização Mundial de Saúde alertou para uma nova variante do coronavírus, a Mu, com origem na Colômbia. Em Minas Gerais, apenas 7 casos foram notificados até o momento, mas segundo o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, é a Delta que vem apresentando um crescimento maior de casos. Ainda se destaca em laranja a Gama, que é a P1, que é a variante de Manaus. Ela continua sendo aí, dentro dos estudos das semanas epidemiológicas, ela vem sendo a principal variante identificada, mas olha a Delta em azul como ela vem crescendo. Então há uma sugestão nesse gráfico, uma expectativa que a Delta chegue na proporção da Gama e até ultrapasse, como aconteceu em outros lugares do mundo. Então há uma expectativa sim que a Delta seja mais comum. Temos aí já figurando em pouquíssimos casos a variante Mu, que é uma nova variante que ainda tem poucos casos no estado, mas ainda destacamos a Delta como um crescimento aí importante da proporcionalidade. Pois é, sobre esta nova variante da Covid-19, a Mu, que é mais um motivo de preocupação, nós conversamos com o pesquisador da Fiocruz, Gabriel Fernandes. Afinal, o que já se sabe sobre a nova mutação do coronavírus? O pesquisador explica que a variante não se assemelha ou tem a mesma incidência da Delta entre as populações. A variante Mu é uma variante que ela foi descrita pela primeira vez, identificada na Colômbia, mas depois eles viram que ela já circulou nos Estados Unidos em dezembro do ano passado, mas ela foi identificada em janeiro. E ela é uma variante meio que local, ela não disseminou pelo mundo todo, né? Então, se a gente olha, ela está muito concentrada na Colômbia e no Equador, principalmente. Então, e ela não parece com a Delta. Ela é muito mais parecida com a Gama, né? Então, ela tem aquelas mutações características de uma alta infectividade, que é uma do sistema imune, e ela tem uma diferença que é uma mutação na posição P681, que é igual à da alfa, mas ela não parece com a Delta, ela é muito mais parecida com a Gama geneticamente. Ainda não é possível afirmar se a Mu é mais transmissível ou mais grave que outras variantes já existentes. Quanto a dizer que ela é mais transmissível é muito complicado, porque a transmissibilidade depende de um cenário, né, e de uma referência. Então, se ela é mais transmissível que a Delta, depende do cenário. No cenário dos Estados Unidos, em que a Mu já transitou por lá, ela sumiu diante da Delta. Então a Delta foi muito mais transmissível lá. Na Colômbia, ela é dominante. Aí eu não sei se é porque a Delta não se estabeleceu na Colômbia ou porque pelo cenário que eles têm lá, ela foi mais transmissível. Mas até então, não tem nenhuma referência, nenhuma evidência de que ela seja mais transmissível que a Delta, que ela seja mais transmissível que a Gama, por exemplo, ou que ela cause uma doença mais grave. É muito pouco provável que ela cause uma doença mais grave, porque não é vantagem evolutiva para um vírus causar uma doença mais grave. Então todas vão se manter mais ou menos no mesmo nível. O
pesquisador também falou sobre a eficácia das vacinas em relação à variante Mu. Não tem nenhuma evidência de que a vacina vá perder eficácia diante da variante Mu, assim como ela não perdeu eficácia em proteger a doença grave diante das outras variantes também. A vacina ela é desenvolvida não para evitar a transmissão, ela é desenvolvida para evitar uma doença grave. Então, dentro desse quesito, todas as vacinas se mantêm altamente eficaz diante de todas as variantes que a gente tem hoje. Saiu até um estudo essa semana na Lancet mostrando que a eficácia de todas as vacinas que são utilizadas aqui no Brasil, a Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer e a Janssen, elas são altamente eficazes em evitar a doença grave. Então, por enquanto, todas as variantes são cobertas pela vacina. Tem estudos que mostram que a capacidade de neutralização dos anticorpos ela diminui quando você tem uma outra variante, mas esse não é o objetivo principal de uma vacina, até mesmo porque esses anticorpos, como IgM e IgG, eles são circulantes e muito pouco provavelmente eles vão encontrar um vírus circulando e para poder neutralizar. Então, essas vacinas não foram feitas para evitar a transmissão, mas sim a doença, e a atividade delas ainda é eficaz. Assuntos para a gente começar a nossa análise da notícia dessa terça-feira. Do meu lado, Gui Boaventura, para a gente poder tratar dessas questões, inclusive de variantes, começando essa nossa análise de hoje. Boa noite, Gui. Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. O Gui, aí nós temos uma questão que envolve estudos, E aí, cada vez mais uma preocupação, porque nós temos outras variantes, a Delta, que é a que está mais predominante agora, que é a que está mais preocupando a comunidade científica, e aí nós temos uma Mu, que começou lá na Colômbia e começa também a aparecer, inclusive em Minas Gerais, com aí 7 casos. Ainda é pequena a incidência dela, mas não deixa de preocupar, Inclusive a OMS já emitiu boletim falando sobre essa questão para que os países fiquem muito atentos a essa propagação de uma nova variante do coronavírus. Olha, em relação a essas variantes, já foram detectadas tantas variantes aí que nós já temos, inclusive, nominadas variantes até na letra lambda, que é a correspondente à letra L do alfabeto grego. Então, são muitas variantes. E o vírus é isso mesmo. Qualquer vírus, é um leigo que está falando, mas acompanhando os especialistas, e todos eles falam a respeito disso, que todos os vírus, eles mutam de acordo com a sua necessidade de sobrevivência. E esse aí é um vírus novo, é um vírus que foi detectado novo, ele se espalhou na sua forma original, depois vieram as outras variantes, que foram as mais tradicionais, alfa, beta, gama, delta agora, que é a que mais preocupa, porque foi descoberta lá na Índia e ela se espalhou muito rapidamente pelo mundo, então ela hoje é classificada a variante que mais transmite, que mais contamina, que contamina com muito mais rapidez, que é transmissível com muito mais rapidez. Essa Mu, de acordo com o especialista que nos deu a informação aí, que nos deu a entender, ela está mais localizada na Colômbia, já passou pelos Estados Unidos, mas acabou. Ela passou pelos Estados Unidos, mas foi superada lá pela variante Delta, que hoje é a variante que preocupa nos Estados Unidos, é a variante Delta, e é a variante que preocupa na Europa, que preocupa aqui na América do Sul e que preocupa especificamente aqui no Brasil. Então, essa variante Delta é a grande preocupação nossa. Essas outras, nem tanto, porque em todas as informações que se tem, e que acabei de checar mais algumas aqui agora na internet, acompanhando isso aí, essas informações todas trazem a palavra pode em relação à variante Mu. A variante Mu pode ser muito transmissível, ela pode ser mais letal, ela pode causar. Pode quer dizer, ainda não sabe. Então não é hora de se preocupar com essa variante, nós temos que preocupar de uma maneira em geral com a pandemia, que ainda não acabou, que ainda tem uma variante aí que preocupa e que tudo que se fala aí tem que se aplicar à prevenção, para não se contaminar por nenhum tipo desses vírus aí, porque na realidade, Odair,
Você fica falando, porque estamos com medo da variante Delta. Mas e o que matou o vírus original? O que matou a variante Alfa, a Beta, a Gama, e que continua matando, e as outras variantes que estão aí, a Epsilon, as outras do alfabeto grego, que estão matando aí no Brasil afora, são preocupantes do mesmo jeito. Então, como um todo, o que se tem que preocupar é com o vírus, o coronavírus, seja de que variante for. Nós ainda temos que ter cuidado, ainda estamos enfrentando uma pandemia. Os números estão baixando, que ótimo que os números estão baixando, que os dados estatísticos hoje são favoráveis, mas os esforços têm que continuar, e você, que tem nos acompanhado aí, tem que continuar se precavendo. Tem muita aglomeração, tem muito isso, tem muita gente que não toma, mas cuide de você, é você cuidando de você e cuidando dos seus, e aí vai dar tudo certo, vai estar tudo bem. Até porque, independente da Delta, da Mu ou qualquer outra variante, os cuidados são os mesmos, né? Os cuidados são higiene, máscara de proteção e não se aglomerar. Mas, Gui, ainda sobre essa questão da pandemia e da Covid-19, o secretário citou nessa entrevista coletiva que ele deu, e a gente colocou aí, a questão do número de mortes entre idosos. É menor, caiu, mas ele ressalta que ainda é o grupo que mais morre da Covid-19, chamando a atenção para os cuidados. Sim, são pessoas idosas. É claro que o tempo vai passando para as pessoas, o poder de imunização do seu organismo, de combate do seu organismo, a força, a energia que o seu organismo tem para combater alguma infecção, alguma doença, ele vai diminuindo. Isso é a lei natural das coisas, é a lei natural da vida. Então, os idosos sempre têm que ter mais cuidado. Com qualquer variante, de qualquer jeito, continua sendo a população mais afetada, que corre mais risco, ou são os idosos. Agora estão morrendo pessoas novas. Ok. A lei natural das coisas também, é o caminho natural do vírus, de atingir pessoas, de driblar os imunizantes que estão aí, essas variantes, o perigo delas, de continuar fazendo vacinas e essas vacinas não cortarem de vez a pandemia, daí, é a mutação do vírus, você favorecer a mutação do vírus e ele começar a driblar o poder dessas vacinas, o poder imunizante dessas vacinas. E aí é em qualquer idade, na idade mais avançada, na idade média, na idade tenra, o perigo vai ser constante, porque o vírus ele é muito inteligente, ele se molda de acordo com a sua necessidade. Daí a importância que a gente vem falando aqui da imunização, na busca por se imunizar para a gente poder barrar. Ô Gui, vamos aos números da Covid-19 em Patos de Minas, né? O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, publicado na tarde dessa terça-feira, mostra que 17 novos casos da doença foram confirmados nas últimas 24 horas. O informe mostra ainda que mais uma morte ocorreu, né? Em decorrência da enfermidade foi registrada, o que levou aí para 542 a quantidade de vidas perdidas em Patos de Minas. A vítima é uma mulher de 78 anos que faleceu no domingo, dia 12 de setembro. E aí a gente lembrando que continua aquela discrepância de números entre o estado e o município, que a gente falou, inclusive, aqui ontem, né? Sim, a diferença de 10 óbitos. Isso. Agora, o detalhe é o seguinte, o que chama atenção nesses números é o seguinte: hoje nós temos só 17 casos, apareceram só 17 casos, mas continuam morrendo pessoas. Sim. Os óbitos continuam acontecendo, mais ou menos no mesmo, na mesma velocidade que vinha acontecendo anteriormente. Então, a transmissão ou a transmissibilidade ela está menor, mas o número de óbitos continua praticamente o mesmo. Isso é perigoso. Isso é um dado que nos deixa preocupados. É um dado que deixa todo mundo preocupado, porque, olha, está transmitindo mesmo, mas quem está pegando está morrendo. A doença continua matando. Continua matando. Os dados da ocupação hospitalar, a gente vai colocar aí na tela também, nas redes de saúde pública e privada, né? A gente percebe aí algumas pequenas variações entre os percentuais, mas não muito diferentes do anterior, do de ontem, né, Gui?
Essa ocupação, a variação dela está dentro de uma expectativa da semana, né? Variando 2 pontos percentuais para cima, 2 pontos percentuais para baixo, essa variação aí é uma variação da semana. Eu estou louco para ver cair mais uma casa decimal aí, né? Para a gente cair aí para a casa dos 10, para ir diminuindo. Me preocupa muito a próxima semana. A próxima semana me preocupa porque nós vamos entrar aí na semana que completam 14 dias, 15 dias, 16 dias das movimentações do feriado que prolongou o fim de semana, o feriado de 7 de setembro. Então, é bom a gente ficar de olho, porque esses feriados prolongados, só por causa das aglomerações que nós tivemos? Não. Por causa das aglomerações, por causa das viagens que aconteceram, muita gente aproveitou os finais de semana prolongado com feriado para viajar, e aí vai para uma cidade praiana, se mistura todo mundo. Vamos fazer uma parada rápida aqui na nossa análise da notícia, Gui? Tomar aquela água, que o tempo está muito seco e quente. E em instantes, morador do distrito de Areado presta depoimento na CPI da Copasa. E Rio Paranaíba sofre com baixo nível de água e também com a poluição causada pelos resíduos urbanos. Nesta terça-feira, mais um representante de distrito em Patos de Minas foi ouvido durante a CPI da Copasa pelos membros. O depoente ouvido na tarde desta terça-feira pela CPI da Copasa foi o senhor Marcos Antônio da Mata, que mora no distrito de Areado há 32 anos. Ele conta que nunca houve reclamações por parte dele ou das pessoas próximas a ele com relação aos serviços prestados pela companhia. Eu olho o seguinte prisma: a água chega na minha casa, como nas todas as casas, boa. Não tem que falar que não é boa, é sim, e que o esgoto vai. Agora, precisa às vezes melhorar? Precisa, nada é perfeito, mas a priori atende a comunidade. O que foi uma surpresa para os vereadores, que diante da controvérsia de relatos, se viram na necessidade de ouvir mais um morador, dessa vez um ambientalista, e ainda programar uma visita ao distrito para checar a campo a veracidade das informações ou as possibilidades de haver alguma queixa no local. Impressiona, inclusive eu pedi até que a presidente deferisse lá, que cancelasse, né, o depoimento do depoente de Alagoas, porque falou que a situação lá tá mais ou menos, não tá tão assim regular. Eu fui a campo constatar, lá tem um córrego lá a menos, ele disse aqui nessa CPI que lá não existe córrego poluente, lá tem um córrego a menos de 100 metros de Alagoas, que tem sim, é poluído. Então a situação, ver esse depoente de hoje, que chega aqui, fala a situação de Areado tá maravilhosa, a gente por um lado fica feliz também, porque é isso que é o intuito que nós estamos. Como eu disse para o depoente, que bom se realmente os serviços lá estão prestados com qualidade, porque isso vocês viram que diverge de todos os distritos que depuseram até agora, né? Agora, como já foi dito, nós iremos ao distrito, né? Não é uma forma assim de duvidar do depoente, mas para a gente até estar, então, se for o caso, ratificando o que ele falou e a gente percebendo que realmente tem um distrito que o serviço está bem prestado, né? O próximo depoente será ouvido na próxima terça-feira, para complementar o que foi relatado nesta oitiva ou trazer novas informações a respeito dos serviços prestados pela companhia no distrito de Areado. Gui, nós temos aí mais uma oitiva, né, e novamente recebendo um morador de distrito. Este morador especificamente, ele elogiou o serviço da Copasa, disse que tem que melhorar em alguns aspectos, mas ele aparentemente está confortável com o serviço que é prestado lá. Em outros distritos a gente teve aí reclamações com relação ao esgoto e outras questões. E esse rito da CPI, como é que você visualiza isso? Eu acho que a CPI já começou a chover no molhado. Não estou aqui fazendo uma crítica, acho que a CPI tem que existir, tem que cumprir o rito, tem que cumprir o tempo de investigação, mas eu acho que a forma com que estão fazendo, buscar morador dessa cidade para testemunhar, por que não vão lá? Por que não fazem uma comissão e vão lá nos distritos? É tão longe assim? É 20 minutos daqui no Areado. Estrada boa, estrada de asfalto.
daqui no Arado, vai lá e faz como o PROCON fez em Patos de Minas, né, no final de semana, para checar se a Copasa estava ou não fornecendo água nos bairros. Montou uma equipe e foi para os bairros para saber, no meio período, sabia se tinha ou se não tinha água. Vai lá em loco para saber, para ver onde está jogando o esgoto, se está sendo de maneira adequada, se está prejudicando o meio ambiente, se a água é boa, vai lá, colhe, manda fazer uma análise da água. Sabe, não precisa de ficar ouvindo essas pessoas, perdendo tempo, trazendo essas pessoas aqui para fazer esse tipo de, sabe, de interrogatório, para fazer esse tipo de oitivo. Eu acho que estão perdendo tempo. Não estou desacreditando da pessoa que veio lá falar. Eu só acho que é desnecessário. Você não precisa chamar uma pessoa de lá e perder com ela 2, 3 horas para fazer um interrogatório com essa pessoa. Vai lá e faz uma pesquisa. Levanta o que está acontecendo lá. Inclusive, tinha uma comissão para assuntos hídricos no distritos, antes de ser formada a CPI, que o relator participava dela. Me parece que 3 vereadores, dentre eles o Zé Eustáquio, que é o relator da CPI, e tinha também o João Marra, que participava disso. Até essa primeira informação que me deu foi ele. Então, é só ir lá, e ver no local, ver em loco o que está acontecendo lá, faz um relatório, leva isso para a CPI, não precisa de testemunho, né? Muito bem. Gui, vamos mudar de assunto aqui. Olha, a gente fala agora, já que você falou de água, né, falou de Copasa, além do baixo nível de água no Rio Paranaíba, devido ao longo período de estiagem, outra preocupação, né, é com relação à quantidade de resíduos que poluem o leito do rio e também as margens. E uma ação de limpeza voluntária está sendo organizada por ambientalistas. Estou aqui no Rio Paranaíba, onde a grande quantidade de lixo no local e a baixa vazão do rio provoca diversos transtornos. Eu converso agora com o ambientalista Ivanido Alves, que vai falar um pouco sobre a situação aqui do Rio Paranaíba. O Rio Paranaíba ele vem com uma certa volume de água e vai estreitando. Nessa parte do lado seu que está aí, você pode ver que o rio não está dando 10 metros direito de largura. E se você olhar para o lado de cá, ó, nós temos ali o córrego que chama Córrego da Água Limpa. Quando o rio tem menos água e que acaba fazendo uma chuva torrencial, ela arrasta esses resíduos todos aqui para dentro. E aqui está formando uma crosta, uma ilha aqui, e se continuar desse jeito, nós vamos fazer uma pequena barragem do lado de cima aí, e o rio aqui vai acabar sendo totalmente estrangulado. E talvez ele passe por cima dessa barraginha e ver essa questão aqui. Você pode observar aqui que a situação aqui não é boa não. E desse jeito aqui no perímetro urbano, tem inúmeros, em todos os lugares que tem um curso d'água que desemboca aqui dentro, que cai aqui dentro do Rio Paranaíba, está formando essas espécies de ilha de resíduo da construção civil e outros lixos aqui. Dessa forma, o rio está agonizando. Ele ainda tem um volume de água até razoável para essa época. Na verdade, é uma das mais baixas que eu vejo esse ano aqui. O rio tem pouca água, então as pessoas têm que começar a ter um zelo e um cuidado maior com o rio. Tem um grupo de amigos do Rio Paranaíba, essas questões, nós vamos começar a limpar ele dia 18 agora. Às 8 horas vamos entrar lá na escadaria de Nossa Senhora Aparecida e vamos tirar o máximo possível que a gente conseguir de lixo e resíduo aqui dentro. A situação melhoraria com a volta das chuvas? Sim, toda vez que chove acumula mais água no lençol freático, mas essa não é a solução. A solução é um trabalho de recuperação das nascentes, não só desse município aqui. Você vai começar ali Salitre, Guimarães, Brejo Bonito, Lagoa Formosa, Carmo do Paranaíba, do Rio Paranaíba. Isso com uma certa urgência tem que ter uma ação política, até do prefeito aqui, que é a cidade polo dessa região aqui, e trabalhar. Forçar que a ASAI obrigue a CEMIG e a Copasa a desenvolver aquele projeto de pró-mananciais, sabe, nesse rio aqui, para que essa situação melhore, sabe. Toda vez que você
acaba segregando, fechando as nascentes, não deixando pisoteio de gado, essa questão toda, as nascentes recuperam. Você tem a infiltração da água, né? Então a recarga freática ela é melhor. Você pode olhar aqui que nós estamos numa área aqui que é de APP, que não devia ter uma criação de gado, uma área verde do município, cercada e separada por uma rua aqui, mas nós temos gado aqui dentro pisoteando e deixando cada vez mais duro o solo para que essa recarga não aconteça, essa recarga hídrica. Antes da gente comentar essa situação do Rio Paranaíba aqui com o Gui, deixa eu falar com a doutora Thaís Barbosa, né, que, olha só, vem falar do plantão, né, um plantão importante do implante, lá da Medic Mais, e que você pode aproveitar essa oportunidade. Boa noite, doutora. Boa noite, Adair, tudo bem? Boa noite, Gui. Boa noite. Doutor, o que a gente pode esperar desse plantão aí? Então, todos os meses nós fazemos o plantão, né, do implante, porque nós temos uma demanda muito grande de pessoas que precisam fazer implante, né, pessoas que estão insatisfeitas com as próteses, pessoas que se sentem envergonhadas e principalmente pessoas que têm muito medo. Eu estou aqui para lembrar essas pessoas que têm medo do implante, que visitem a nossa clínica. Nós fazemos todo mês uma semana especial para que você conheça a nossa técnica, para que você conheça o tipo de tratamento que nós oferecemos e que você veja que é fácil realizar o sonho do implante. Então, nossa campanha desse mês começou hoje e vai até quinta-feira. Eu aguardo você que tem essa necessidade, que precisa realizar o implante, que quer parar de sofrer, né, de ser constrangido. Aguardo você lá na clínica para que nós possamos fazer um tratamento personalizado. E para saber se precisa, tem que procurar lá, né? É claro, o primeiro passo é conhecer, né? É ter informação. Eu sempre digo que o medo é falta de informação. E para isso a clínica está aberta para esclarecer todas as dúvidas que você tiver. Muito bem, ó, é facinho, né, doutora? Fica na Praça Desembargador Frederico, 117 no centro, o telefone 3823-4149, o zap é 99888-4149. Todo mundo já sabe isso daí, né? Isso mesmo. Obrigado, viu? Obrigada. A gente continua no TV News, continuo aqui com o Gui Boaventura para a gente finalizar o nosso News de hoje, a nossa análise, falando desse material que a gente colocou, Gui, que é dessa questão do Rio Paranaíba, que está com baixíssimo nível de água, e os ambientalistas que já alertavam para a questão da poluição, ali já denunciando e falando de uma possível organização para poder fazer uma limpeza voluntária ali do leito do rio, que recebe muito material aí urbano, né? Resíduo urbano, e que, claro, quando a água baixa, eles aparecem ainda mais, né? Aí são duas vertentes para a gente analisar. A primeira delas é o procedimento da população. Temos que zelar do Rio Paranaíba. É o manancial que nós temos aqui, é uma referência para a cidade. Essa cidade se desenvolveu às margens desse rio e por conta da existência desse rio. Normalmente é assim que acontece. Ao lado de um leito de água, de um rio, de um córrego, de um manancial, que se desenvolve uma cidade. Patos de Minas não foi diferente. Historicamente, isso aconteceu também aqui. Então, nós crescemos ao lado do Rio Paraná. É preciso zelar desse rio. É preciso ter uma afinação entre o poder público e a população para conservarmos e melhorarmos a situação do Rio Paranaíba, que está no amém. Se você andar no leito do Rio Paranaíba, se você verificar, andar pelas margens do Rio Paranaíba, você vai ficar escandalizado com a situação do rio. E a outra questão é o momento que nós estamos passando. Nós estamos vivendo, todo mundo fala disso, está todo mundo noticiando e falando a respeito disso, falando com institutos de meteorologia. Estamos vivendo uma crise hídrica no centro-sul do Brasil e que não deve se acabar ainda esse ano. Nós devemos ter ainda mais um ano de pouca chuva e temos que tomar cuidado com isso. O Rio Paranaíba sofre com isso. Sofre com o jeito que é usado daqui até a sua nascente, que não é um trecho muito longo, mas pivôs retirando água de dentro do rio, ele sendo poluído pelas cidades por onde serpenteia. Chega aqui em Patos e é maltratado como está sendo maltratado. Pouca água. É
o rio que nos alimenta, é o rio que nos abastece. É preciso que esses institutos saiam, inclusive, da retórica, saiam do discurso para ir para a prática. Nós vamos descer o Rio Paranaíba fazendo uma limpeza no Rio Paranaíba, que ótimo! Mas e como órgão fiscalizador? O que é que tem sido feito? Quem é que tem sido multado? Quem é que tem sido punido para servir de exemplo? A Copasa, por exemplo, que joga esgoto o tempo todo dentro do rio, maltrata esse rio, de onde é retirada a água que você bebe? É preciso cuidar do Rio Paranaíba. Sou eu que vou dizer como fazer? Não, é preciso ter especialistas no assunto, é preciso do poder público investir nisso e a população abraçar uma solução e abraçar o rio como causa. Nós precisamos do rio para sobreviver. Essa cidade precisa do rio para sobreviver. Então tem que abraçar o rio como causa e cuidar dele. Porque a água não é um bem infinito, né? Pelo contrário. É muito pelo contrário, né? Nós temos visto aí... Tanto é que nós estamos vivendo aí. E olha, vai continuar faltando água em Patos. Nós vamos continuar tendo esses problemas que são negados pela Copasa, mas nós vamos continuar. Você vai continuar recebendo água suja, você vai continuar recebendo água com muito cloro, com excesso de cloro, você vai continuar passando por falta de água em determinados momentos, porque não tem. O Rio Paranaíba hoje não é o bastante. Não adianta falar que é o bastante, porque não é o bastante. Além de ter pouca água, é uma água muito suja para ser retirada e tratada. O custo disso é muito alto e quem paga somos nós. Com essa a gente fecha a nossa análise de hoje, Gui. Amanhã a gente se encontra novamente. Obrigado por sua participação aqui. Obrigado, Adair. Boa noite ao nosso telespectador. Boa noite para você, obrigado pela companhia e até amanhã.